Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal, que é pra você que põe a mão na massa. Eu sou o Gustavo e hoje eu tô aqui com um vídeo muito bacana para você que trabalha como autônomo. 4 passos para impressionar o seu cliente no momento do orçamento. 4 passos, pessoal, para você impressionar o seu cliente no momento da visita de orçamento. E como passo número 1, eu coloco postura. Gustavo, o que é postura de um profissional? Eu vou ilustrar isso de uma forma simples. Você agenda uma consulta com um médico. Você entra no consultório, o camarada está lá de chinelão, regata, bermuda. Não vai passar uma certa credibilidade, correto? Você, como profissional da construção civil, é a mesma coisa. No momento da visita, o ideal é que você use o seu uniforme, com a sua logomarca, seu nome. Então eu sempre faço as minhas visitas de orçamento da mesma forma. Eu vou com a minha calça de azulejista, ou um jeans básico que combina com qualquer coisa. Utilizo sempre as minhas botas de profissional, tá? Eu já tenho uma bota que ela serve tanto para fazer visitas e tal, quanto para trabalho em obra. Uma bota melhorzinha. Você estando uniformizado, estando mais apresentável como profissional da construção civil, no momento em que você chega na casa do seu cliente, você já passa aquela sensação de que o cara está recebendo na casa dele um profissional habilitado para esse trabalho. Eu, como trabalho de azulejista, por exemplo, a minha camiseta já vem escrito azulejista profissional nas costas, aqui a logomarca da minha empresa, e eu tenho também as minhas redes sociais. Por quê? Porque eu posso estar fazendo essa visita para o cliente, por exemplo, num apartamento, num condomínio, e as outras pessoas que estão me vendo passar, elas já vão ler ali também o telefone, as minhas redes sociais, para entrar em contato comigo caso desperte interesse. Então também é uma forma de você vender o seu peixe. Passo número 2. Todo mundo fica impressionado com alguém que é compromissado e pontual. Então seja compromissado com o seu cliente e pontual. Agende uma visita com horário prévio, para ele se programar para te receber também, e seja pontual. Uma regra que eu utilizo é sempre marcar o compromisso para um horário na minha agenda, e na minha cabeça eu marco para 10 minutos antes. Tá? Então vamos supor, marquei com o meu cliente às 3 horas, na minha cabeça eu tenho esse compromisso marcado para 2h50. Então eu prefiro chegar 10 minutos antes, que é o tempo de eu me preparar, separar minha treina, meu caderninho, do que chegar 10 minutos atrasado. Porque, de repente, o cliente só tem 15 minutos de almoço, por exemplo, para te receber. E você chega 10 minutos atrasado, você vai ter que trabalhar correndo ali para tirar as medidas, porque o cliente já está em cima do horário. Então, tenha compromisso e seja pontual. Isso é muito importante. Todo mundo gosta de alguém que é pontual. Passo número 3. Seja especialista. Você trabalha como carpinteiro, como pedreiro, como azulejista, independente de qual seja a sua profissão, é sua obrigação ter o domínio sobre essa profissão. Então vamos supor, se eu sou um carpinteiro, eu tenho que entender tudo de madeira, os tipos de telha, processos de execução, condições de obra, condições de trabalho, porque geralmente quando o cliente te chama para fazer um orçamento, dificilmente ele quer só saber o preço do seu trabalho. Tá? Ele quer tirar dúvidas sobre aquele serviço que vai ser executado. Por exemplo, eu, azulejista, o cliente me chama para fazer um orçamento de revestimento em um banheiro. Sempre vão aparecer perguntas como: qual rejunte você me indica? Qual argamassa mais apropriada para fazer o revestimento desse banheiro? Qual tipo de revestimento você acha que fica melhor aqui? Qual formato você me indica para as medidas que eu tenho? Então é importante que você entenda muito sobre a sua profissão. Lembre-se, você vive disso. Estudar a sua profissão é sua obrigação. E isso vai passar para o seu cliente uma impressão de que ele está falando com um especialista, alguém que realmente entende do assunto. Isso vai deixar ele muito impressionado. Um outro passo que é muito importante. É comum que nas visitas de orçamento o cliente pergunte sobre prazo de execução. E é muito importante que você seja realista. Eu já vi muitos profissionais bons perderem orçamento por chegarem lá e dizerem para o cliente, por exemplo, é uma reforma de cozinha, ele fala: não, uma semaninha está pronto. Mas o cliente, ainda mais nos dias de hoje, onde a informação está muito acessível, ele obviamente vai pesquisar sobre prazos de cura, tempo de execução de uma obra estimada de tantos metros quadrados. Então ele já tem uma boa noção de quanto tempo mais ou menos leva aquele trabalho para fazer. Então é importante que você seja realista. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma reforma de um banheiro. Você precisa fazer a demolição, fazer a regularização com argamassa básica, né, ou seja, o reboco, o contrapiso. Essa argamassa básica ela tem um prazo mínimo de cura, que geralmente é entre 7 e 21 dias, tá? Dependendo do tipo de argamassa que você for usar. Você tem que fazer a impermeabilização, que aí tem o prazo de cura também da impermeabilização,
que é entre 24 e 48 horas, tem alguns componentes que pedem até mais que isso, tá? A instalação dos revestimentos, tem o tempo de cura da instalação, o tempo de cura dos rejuntes. Então é importante que você conheça todo o processo e seja realista com o prazo. Por exemplo, o cliente chegar, Gustavo, quanto tempo mais ou menos você leva para fazer o revestimento de um banheiro? Uma reforma de um banheiro simples, básico, mesmo que tenha 15 metros quadrados, o ideal é 15 dias, porque eu preciso contar também com os prazos de cura dos componentes. Então, ser realista com o prazo, não ilude o seu cliente, tá? Isso é muito importante, e passa para ele aquela postura profissional que você tem. E aqui uma dica bônus para você. Se você quer ser um especialista, mostrar para o seu cliente que você realmente entende de construção civil, seja inscrito do nosso canal. Aqui a gente passa várias dicas como essa que você acabou de conferir. E já tem muita dica publicada. Então acompanhe todos os nossos vídeos e confira o que a gente já tem aqui também. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Lembre-se, o nosso canal ele é patrocinado pela Votomassa, mas você é o nosso maior apoiador. Você que está aí do outro lado, sempre interagindo com os nossos conteúdos. Te vejo no próximo Papo de Obra.